Estamos recebendo no estúdio da Rádio Independente, secretário de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade aqui de Lajeado, titular da CEPLAN, Alex Schmidt. Bem-vindo aqui à nossa programação mais uma vez, Alex. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a toda a equipe da Independente, também os ouvintes que nos acompanham aqui, é sempre uma satisfação. Bom, falar de mobilidade, falar de planejamento, a Gláucia Schumacher, prefeita, acabou de comentar algumas situações, né, no balanço, mas já projetando também 2026, a gente sabe que tem algumas mudanças, né? No ano passado, ano retrasado já, na verdade, tinha começado, a questão das rótulas foi finalizado no ano passado, acho que já deu uma mobilidade diferente para o nosso trânsito, mas temos outras alterações, né? Ela citou ali, por exemplo, questão de um ponto de Lajeado que tem bastante movimento, que é a Avenida Piraí, que vai ter alguma mudança para a continuidade do sinal verde. Eu começo por essa pauta e até mencionando, porque já usufruí do sinal verde da entrada de Lajeado, ali das imediações do McDonald's, um pouco antes, né, no trevo de acesso da Pasqualini, descendo tanto a Pasqualini e depois pegando a Benjamin, e passei todo esse trecho sem sinal vermelho. E foi uma experiência muito bacana, até comentei com o secretário em outro momento, porque realmente era algo que há muito tempo se falava e eu nunca tinha passado por isso. E mais, em todos os semáforos que eu passei, sequer começou a ficar cheio aquele sinal quando as flechinhas elas começam a diminuir e que está próximo de fechar o sinal. Não! O cara dá uma aceleradinha para passar no verde, ainda não. Eu passei tranquilamente por todos os semáforos, repito, desde o trevo de acesso de Lajeado, descendo para o centro, até a altura ali vamos pegar na Júlio de Castilhos, seria no Banco do Brasil, até ali mais ou menos, ou até o Madre Bárbara, vamos dizer, um pouco adiante ali na Benjamin. Então, quer dizer, algo que já está funcionando, mas eu sei que o projeto é maior, porque vai do trevo também até a Univates, né, secretário? Então, fale um pouco de tudo que já foi feito, de como é que foi esse trabalho e do que falta ainda para termos esse trecho que também é importante, que vai até a Univates. Bom, vamos lá. O objetivo do projeto Sinal Verde é justamente esse, né? A gente conseguir fazer uma mobilidade em menos tempo, mas um fator que é o mais importante, digamos assim, nesse projeto, é com mais segurança. Porque, como tu mencionaste, tu levou menos tempo para fazer esse trajeto, não pegou nenhum sinal fechado, mas tu andou, possivelmente, para ter pego todas as abertas, tu deve ter andado uma velocidade média de 40 a 45 km por hora, senão tu não conseguiria pegar todos abertos. Então, a gente reduz a velocidade média da pista utilizando essa metodologia. Isso dá maior segurança. Mas eu estou dentro se eu andei nessa velocidade, estou dentro da legislação, exatamente, né? 40, 45, exatamente. Eu não estou acima, não, né? Mas o objetivo que é 50? Exato, 50. Mas o objetivo é que justamente que tu diminua a velocidade que as pessoas têm costume de ter nesse tipo de via. Né? Tu andou mais devagar do que normalmente andaria e conseguiu chegar antes a si mesmo. Então, essa é a ideia principal desse projeto, o que dá mais segurança, principalmente para os pedestres que fazem o cruzamento dessas vias mais largas. Então, esse é o objetivo principal. E nós já conseguimos implantar isso nesse trecho, né, que inicia na 386 usando a Pasqualini e a partir ali do posto Faleiro pega a Benjamin e vai até a Sil, lá já quase no Rio Taquari, né? E o próximo objetivo agora, que é um pouco mais complexo, porque demanda algumas obras maiores, é fazer esse mesmo sistema funcionar também da 386 em direção à Univates, né, e vice-versa, obviamente, que a gente também consiga fazer esse trajeto numa velocidade segura de 40 a 45 km por hora, mas que, ao mesmo tempo, mantendo essa velocidade, você vai conseguir cumprir esse trecho em pouco mais de 3 minutos. Isso dá maior fluidez, a gente faz com que os motoristas, né, os veículos estejam menos tempo na avenida, desocupem mais rapidamente essa calha e também dê maior segurança, principalmente para os pedestres que usam essa avenida, em especial com relação à travessia delas, né? A gente torna isso mais seguro. Esse é o objetivo principal do programa. Para que a gente consiga implantar isso nesse trecho da 386 até a Univates, são precisas algumas obras um pouco mais robustas, né? Pois é, porque só pegando esse primeiro trecho não tivemos grandes alterações. Não, esse era basicamente nenhuma alteração? Em termos de fluxo, não. Só ajuste no tempo semafórico. Exatamente. E nem retirada, nem instalação de novo semáforo. Não, claro que nós precisamos novo trecho. A gente precisou um investimento em equipamentos semafóricos, né? Porque Enquanto? até então foi feito do parque todo,
né? Então não saberia precisar só desse trecho. Tá, mas porque nós conectamos todos os equipamentos semafóricos a um controle remoto via internet. Tá? Não foi um investimento muito alto. Em termos de equipamento, algo em torno de R$100 mil e mais alguns pontos de acesso à internet durante né, que paga mensalmente, mas também não é um valor muito expressivo. Mas antes, o que acontecia? Qualquer ajuste no semáforo, a equipe tinha que ir lá, botar uma escadinha no poste, subir, fazer a sincronização. E aí é inviável tu fazer num trecho todo longo, como esse, da 386 até lá embaixo na CIL, conseguir fazer isso, né? É muito complicado. No momento que a gente consegue ter um ajuste padronizado, controlado através do computador lá, do engenheiro, aí fica mais fácil. Né? Claro, a gente fez alguns testes ainda no sistema antigo, né? Mas agora a gente está finalizando essa central, digamos assim, de controle de todo o parque semafórico. Isso é um ganho de eficiência muito grande nessa questão. Então, ali se precisou fazer basicamente só isso. Agora, no trecho do São Cristóvão Universitário, nós precisamos ali, agora, no ponto que nós estamos agora, né, é da transposição daquela rede de energia que tem no canteiro central da Avenida Senador Alberto Pasqualini, nas imediações da Piraí. Nós precisamos trazer ela para a lateral para fazer a adaptação dessas pistas. E aí nós vamos fazer ainda algumas inversões de algumas vias ali para que possibilite justamente esses retornos que a prefeita Gláucia estava comentando agora há pouco. As sinaleiras em si já estão também aptas, né? Já tem os equipamentos instalados para fazer esse ajuste via remota, mas ali nós precisamos ainda capear algumas ruas no entorno para que possibilite esses retornos, né? Porque não adianta eu também botar todo um fluxo de veículos para fazer um retorno e a via vai exigir que o cara dê uma parada em cima da esquina para evitar um buraquinho, aí não vai dar fluxo, vai acumular carros. Então a gente precisa fazer também a qualificação dessas vias para que essa fluidez no retorno aconteça. Nós precisamos ainda, além do recapeamento e da transposição dessa rede elétrica, fazer a retirada daquele canteiro, fazer toda a sinalização horizontal, vertical do trecho todo. E lá em cima, no cruzamento com a Rua Ceará, lá nós vamos precisar instalar um pórtico que vai de um lado até o outro da avenida para comportar todos os equipamentos semafóricos que a gente tem que colocar ali. Então, a gente está sempre correndo contra o tempo, né? Mas hoje nós, infelizmente, estamos aguardando a RGE fazer a transposição dessa rede, que é o primeiro passo para que a gente consiga dar sequência ao resto, né? Esse investimento da transposição dessa rede já está pago desde o ano passado, os projetos já estão aprovados pela RGE, é só uma questão realmente de agendamento para eles fazerem esse serviço. E a partir dali, então, a gente acredita que ainda no primeiro semestre do ano que vem consiga ter... Deste ano, consigamos ter já esse trecho do projeto Sinal Verde em operação. Esse sistema, ele contempla também câmeras, as câmeras que digamos, mostrariam quem passa no sinal vermelho, quem não passa, e com multa ou não? Isso não contempla nesse momento? Na realidade, é uma ação paralela, né? Nós temos hoje, para olhar os índices de acidente, a grande maioria dos acidentes tem acontecido em cruzamentos semaforizados. Isso quer dizer que alguém passou no vermelho. Não tem como um veículo bater no outro se alguém não passou no vermelho. Seja naquela passada no final do amarelo, ou seja, arrancando antes do verde. Né? Então, nessa situação, com esse volume grande de acidentes, obviamente são esses acidentes talvez não tão graves quanto outros trechos onde há uma impressão de uma velocidade maior, mas também são acidentes mais recorrentes. Então, a gente tem trabalhado com duas situações. Uma dos controladores de velocidade, principalmente na parte duplicada da Avenida Benjamin Constant, onde há os maiores excessos, a gente vai ter controladores de velocidade lá, mas nós também sim vamos ter equipamentos com câmeras nos semáforos que vão multar quem passar no vermelho. Isso tem um prazo? Estamos agora iniciando essa questão da licitação, mas também agora durante o ano, possivelmente a gente, claro, depende, tem as empresas participando, enfim, se haverá impugnação de uma com outra, enfim, a gente nunca tem como precisar. O tempo vai durar uma licitação, mas a expectativa é que também agora, nos primeiros meses, primeiro semestre, digamos, desse ano, a gente consiga ter, pelo menos, o início da implantação desses equipamentos.
Em relação ao serviço que precisa ser feito pela RGE, eles deram algum prazo para isso? Porque agora é um período sem aulas, é um período que Lajeado está mais vazia, então seria um período ideal para fazer essa obra, né? E você destaca aí final do primeiro semestre. Isso é um prazo seguro, mas imagino que a meta seja finalizar isso até antes. Final do primeiro semestre, o projeto todo, né? A parte de transposição dessa rede elétrica, nós buscamos que seja feita agora, antes do início das aulas, porque é uma obra grande, né, de envergadura, vai exigir que nós façamos alguns bloqueios na avenida, então isso causa um transtorno que é inegável, mas também inevitável, né? Então a gente tem insistido com a RGE para que a gente consiga fazer isso agora antes do reinício das aulas. Pelo menos essa parte de transposição dos postes, para que a gente não tenha esse incômodo todo no momento que há mais famílias usando a via, né? E o que a gente sabe que vai gerar reclamação no primeiro momento é o fechamento dos acessos, né? As possibilidades da pessoa, por exemplo, que está na Piraí, acessar a avenida. O que vai mudar de prática ali, que as pessoas, onde é que vai poder cruzar, né? Onde é que a pessoa que está vindo do centro vai até a Univates, onde é que ela vai conseguir? É somente no viaduto e lá na Univates? Vai ter outros pontos de cruzamento? Tem outros pontos de acesso. Vamos lá, o que importa mesmo, o nevrálgico dessa questão é a Piraí. Né, aquele cruzamento da Piraí com a Avenida Senador Alberto Pasqualini. A Piraí, para quem não sabe, gente, é aquela avenida ali, onde tem Sicredi, tem Unimed, os prédios da Lial. Então, ali é a Avenida Piraí. Isso. Ali nós vamos ter duas situações, que é um pouco mais de desmistificar a ideia do retorno, né, porque as pessoas vão, à medida que usam, vão ver o ganho disso. Porque, por exemplo, hoje nós temos ali uma sinaleira de 4 tempos, se você está vindo do centro, em direção ao Univates, e parar ali para converter à esquerda e entrar na Piraí, você fica lá tantos segundos. Não me recordo exatamente o número de segundos. Mas por ser uma sinaleira a 4 tempos, se você estiver vindo do centro, entrar à direita na rua que, digamos assim, continua a Piraí, que é a Miguel Tostes, e ali sem precisar parar na sinaleira, porque essa conversão à direita vai ser livre, fizer a quadra até a sinaleira da Panvel, que é a quadra seguinte, e ali, mesmo pegando o sinal fechado, ficar numa sinaleira de 2 tempos, para depois regressar pela Pasqualini e entrar na Piraí à direita, livre, sem parar na sinaleira, você vai demorar aproximadamente 15 segundos a menos do que ficar parado lá. Então, mesmo que faça uma quadra a mais, em termos de tempo, vai se gastar menos. Então as pessoas precisam ter o tempo também de perceber isso. É só ali que vai ter essa mudança? Não, na Ceará também vamos ter algumas alterações. Ceará, me ajuda. Da IMEC. Da IMEC? Isso, ali vai ter uma possibilidade de quem está vindo da Univates também fazer o acesso ao bairro. Nós vamos mudar a Felipe Craidi, que é a anterior à IMEC, e a própria da IMEC ali, que é a Fabrício Zambuja. Ali nós vamos ter inversões de fluxos. Uma vai entrar, né, quem está vindo da Univates, aquela da quadra da quadra da IMEC, né, vai só poder entrar à direita, e ao mesmo tempo lá na Felipe Craidi só sair dela. Então nós vamos fazer ali um fluxo. Isso vai exigir que a gente use, por exemplo, a rua dos fundos da quadra da IMEC como uma via importante, por isso que ela vai ser capeada. Quem está vindo da RS 130 através da Fabrício Zambuja vai entrar na Coelho Neto, por exemplo, tá? Para poder pegar a Felipe Craidi e fazer o acesso em direção ao Univates pela senadora Alberto Pasqualini. Não sai mais pela IMEC, então. Exatamente, saiu antes. Então vai exigir também esse contorno, digamos assim, fazer uma quadra a mais, mas também com outras possibilidades. Assim a gente cria cruzamentos mais seguros e que tornam a senadora Alberto Pasqualini mais fluida, porque nós vamos ter transposições dela, né, acessos a ela e cruzamentos a ela mais organizados e com maior fluidez, porque vão ser de sentido único. Situação parecida vai acontecer na Benjamin Constante? Na parte duplicada, como a prefeita anunciou agora há pouco, nós teremos lá o fechamento dos cruzamentos direto à esquerda, que são os cruzamentos mais perigosos, porque você corta o fluxo de veículos que vem na via contrária, né? Quem está vindo da rodoviária, vamos dizer, da parte central, do Lajeado Florestal, indo em direção à montanha, não vai poder mais pegar a esquerda. Converter à esquerda diretamente não, ele vai andar um pouquinho a mais, em torno de 100, 200 metros,
vai fazer um retorno, vai voltar na mão inversa que estava indo, e aí ele vai poder conformar o trânsito, né? Na mesma direção ele vai pegar a pista da direita e aí entrar à direita no bairro. Para isso vai ser fechada ali a parte do canteiro central, imagino eu. Exato. E vão ser instaladas novas rotatórias? Naqueles trechos retornos, porque mesmo que a gente tenha um canteiro largo no meio, não há ainda espaço suficiente sem prejudicar daqui a pouco as pistas para fazer uma rótula do tamanho que ela deveria ser. Né? Então, fazer também ela não do tamanho ideal, a gente vai ter complicações com relação a retornos de veículos maiores. Né? Então, a gente vai trabalhar ali com retornos. Como é que vai funcionar na prática? A pessoa para no meio da pista, isso. Na pista do meio, no caso, né? Quem quer seguir reto vai pela pista da direita. Nós vamos abrir uma pista de desaceleração dentro do canteiro. Então, a pessoa sai das pistas principais, desacelera e faz o retorno. Ok. O ouvinte pergunta sobre o trânsito, aqueles trechos estreitos da Benjamin, tem algum projeto de alargamento? Sim, a gente tem trabalhado isso, ali estamos fazendo contato proprietário a proprietário, né? Vamos demandar algumas desapropriações, mas sim, nós estamos trabalhando nisso, nos tem uma perspectiva, porque cada terreno é uma negociação que tem que ser evoluída com o proprietário, né? Mas possivelmente a gente possa ter nos próximos meses alguma notícia positiva para dar. Deixa eu só voltar ali nessa questão da Benjamin. Isso tem qual prazo para vocês finalizarem? Dos retornos, ainda na parte duplicada, isso, também pretendemos fazer ainda nesse primeiro semestre. Bom, e nesse gancho aí do ouvinte, um outro trecho, e eu me lembro ainda da época do Jean-Carlo Bervier como secretário de Planejamento, a Prefeitura tinha um projeto de alargamento da Avenida Benjamin Constante no trecho que vai da Amazonas até a Ponte de Ferro. E a gente sabe que é um trecho que é muito utilizado, inclusive está numa condição bem precária. O Guilherme Tchê, vice-prefeito, disse dias atrás aqui que a Prefeitura está buscando verbas do governo federal para recapear, e caso não venha essa verba da União, a própria Prefeitura pode fazer, mas deve fazer um recapeamento. Mas, além disso, se trabalha com essa possibilidade de alargamento, porque ali é uma pista que vai, uma que vem, não tem acostamento. Quando alguém estaciona ali, atrapalha completamente o trânsito. Com a construção de uma nova ponte, né, que também está em vias de acontecer, ou pelo menos de ser confirmada, se espera mais de ano já por essa nova ponte, ao lado da Ponte de Ferro, vai aumentar ainda mais o trânsito por ali. Como é que a Prefeitura trabalha nesse sentido? Também da mesma forma, né? Claro que ali o trecho é muito mais longo, né? Muito mais pessoas que a gente precisa, proprietários de imóveis ali, que a gente precisa conciliar a questão do alargamento, mas já se tem novos empreendimentos sendo construídos ali, a gente já tem sempre conversado e tentado conciliar a questão já até de doações desses recursos viários. Se avançou nesse sentido? Pontualmente, sim. Alguns empreendimentos, mas vamos lá, se vai contar o número de lotes que tem desde lá da Amazonas até a Ponte de Ferro, são centenas. Então é um pouco mais difícil do que aquelas 2 quadras do Montanha, né? Mas a gente tem trabalhado pontualmente assim. No momento que a gente consegue finalizar esses outros projetos que a gente falava adiante, nós vamos começar a focar lá também. Pergunta de ouvinte, aqui é sobre o bairro Conventos. No bairro Conventos, Avenida Carlos Conrad, acidentes frequentes, às vezes pequenos, no encontro com a Benjamin e na outra ponta, esquina com a Fruteira de Gasperi. Deixa eu só registrar aqui o nome do ouvinte, o Mário Sérgio Damásio. Com relação ao cruzamento aqui na Benjamin, ele passa também por essa questão que nós falávamos antes, desses fechamentos de retornos, né? Então, possivelmente a gente consiga minimizar muito a chance de acidentes nesse cruzamento. Lá do outro lado, a gente também tem já está se montando algum projeto de adequação daquele cruzamento também para melhorá-lo. O outro ouvinte aqui pergunta: no final do alargamento da Avenida dos Ipês e a Rua Auris Tirmer, ambas no entroncamento com a Carlos Expor Filho, tem previsão? Vias muito importantes. É o Marco Birk, de Lajeado, que manda o recado. A Avenida dos Ipês, a gente está trabalhando ela quase como um todo, né? Nós temos uma possibilidade de, mais adiante, conseguir fazer aquela abertura da Benjamin em diante, que é o trechinho que falta dela ainda, né? E fazer aquele alargamento.
Então nós vamos fazer vamos revê-la, né, desde o início dela até o final. Mas sim, tá também pontuado esse trecho que o ouvinte aí nos coloca para que a gente apresente alguma solução. Pedro Teobaldo Breitenbach, também já tivemos aqui mensagem de ouvinte aqui, Aline, perguntando sobre melhor sinalização nessa via, que é a mais importante, né? Foi municipalizada, inclusive, no bairro Conventos. Falta de sinalização, as faixas elevadas, enfim. Tem algum projeto, tanto em sinalização ou outras melhorias, para Pedro Teobaldo Breitenbach? Não, pontualmente a gente já marcou alguns trechos ali para realmente fazer uma manutenção da sinalização, né? Muitas vezes a placa acaba sumindo, enfim, tem que ser recolocada. Tem um trecho ali próximo da escola que nós precisaríamos fazer uma manutenção na questão até da pintura, né, das faixas, enfim, mas o asfalto está com uma condição bem ruim. Então nós gostaríamos de fazer esse conserto do asfalto ali primeiro, né, para que a gente tenha uma pintura que dure mais tempo, né, mas efetivamente se isso demorar um pouquinho a gente vai fazer. Mas a equipe, já vou providenciar que a equipe faça uma passada geral nela para dar uma olhadinha na sinalização de placas, enfim. Mas a sinalização horizontal, que é a questão de pintura, sim, nós temos planejamento de fazer agora no primeiro semestre uma revitalização lá também. Outros projetos, secretário? Estamos começando o ano de 2026, não precisa ser necessariamente de mobilidade urbana, outros prédios, enfim, que serão construídos. O que tem aí no escopo da Secretaria do Planejamento para esse ano? Ainda com relação à mobilidade, para a gente finalizar, um ponto que eu acho que é bastante importante, que é justamente o acesso lá da BR-386, na Pedro Teobaldo, onde foi feita aquela calçada pela CCR, né? Que estreitou bastante a pista, então tem todo um conjunto de moradores lá que acabou prejudicado por esse acesso. A gente está estudando alguma alternativa para fazer melhor aquele trecho ali. Ficou muito estreito, né? Tem caminhões, por exemplo, que não conseguem fazer aquela curva para acessar a 386, então nós estamos trabalhando um alargamento nesse primeiro trecho dela ali, com alguma possibilidade de algum retorno que consiga melhorar a vida de quem mora ali por perto, né? Outros planejamentos, vários projetos, né, mas um dos que eu tenho um carinho especial, uma preocupação também, que também a prefeita Gláucia já anunciou um dos principais investimentos, que é de drenagem pluvial, né? No momento que o rio sobe e adentra a cidade, a gente tem pouco o que se pode fazer para evitar. Agora, a água da chuva a gente tem que fazer escoar. A gente são investimentos que são pesados, né? São investimentos de altas cifras, mas a gente tem que começar a trabalhar isso. Onde? Ali no valão, o principal, né? Porque digamos que faz esse escoamento mais... Não adianta a gente fazer lá na parte alta e lá na baixa fazer uma retenção de novo. Então a questão da Décio Martins Costa é fundamental para aquela região toda. Então duplicar aquela capacidade do canal vai ser bastante importante. Mas a gente tem se concentrado, por enquanto, na questão do mapeamento disso, né? Porque nós não temos hoje, muitas das redes pluviais que nós temos na cidade, a gente não conhece. A gente tem aí, daqui a pouco, um servidor que tem mais tempo de casa, ele lembra o que tem embaixo da terra, mas nós não temos um mapeamento completo disso. Então a gente, inclusive, fez um investimento num equipamento que é uma sonda, para começar esses mapeamentos. Obviamente, os empreendimentos novos, os loteamentos novos, a gente tem concentrado essa informação toda e organizado ela, mas nas regiões mais antigas, a gente hoje não sabe qual é que é o cano, qual é a bitola do cano, em que lado da rua o cano passa, e não consegue ter a noção de que se ele é suficiente ou não é suficiente para escoar água. Então, a gente tem feito esse levantamento e, pontualmente, em alguns pontos que a gente sabe que alagam, aí sim começar por ali, né? Mas o escoamento pluvial realmente é um processo que a gente tem dado uma atenção e um foco. Muito bem, secretário de Planejamento de Lajeado, Alex Schmidt. Obrigado pela presença aqui na rádio. Bons projetos, bons trabalhos aí pela frente. Um ótimo ano de 2026. Para todos nós, que 2026 seja um ano de poder botar muitos desses projetos que nós fizemos aí em 2025 em prática e conseguir ter mais entregas, né, para a nossa comunidade. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. Desculpe, chegou mais uma aqui, vamos atender, porque a gente tem aí 2 minutos pelo menos ainda. Tranquilo. Mas a Neuci Aren gostaria de saber como está o andamento do asfalto na Beno Schmidt, em Conventos. Ninguém mais aguenta o pó. Eu não tenho acompanhado esse processo.
Geralmente esses capeamentos são na Secretaria de Obras, né? Secretaria de Obras. Mas eu vou pedir que a assessoria de imprensa dê um retorno para a rádio aqui. Ok, agora sim. Grande abraço. Obrigada. Conversamos com o secretário de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, a CEPLAN, o Alex Schmidt.